E aí, galera, deu Ceará diante da equipe da Chapecoense. O vovô conseguiu, no ufa-ufa do finalzinho do jogo, a vitória pelo placar de 2-1. Foi uma vitória bem Ceará, né? Bem jeito Ceará de ser. Às vezes eu digo isso e algumas pessoas dizem assim, porque o time tal acha que também venceu na última na garra, que foi na luta, Todo mundo acontece várias vezes, os clubes do futebol brasileiro são centenários. Assim, é muito da história do Ceará, é muito da vida do Ceará, vencendo a dificuldade, vencendo o sacrifício, vencendo o problema. É só você olhar para o Ceará, não é um time de muitas goleadas, não é um time de conseguir vencer jogos importantes numa extrema facilidade. Ele vence nas dificuldades, mesmo quando às vezes é tecnicamente superior aos seus adversários. E isso aconteceu mais uma vez aqui no Castelão, nesse 2-1 diante da equipe da Chapecoense. Não foi um resultado simples, não foi um resultado fácil e também não foi um resultado onde o Ceará mostrou extrema superioridade sobre seu adversário. O resultado poderia ter sido outro. Poderia ter sido uma vitória da Chapecoense. Poderia ter sido um empate. Foi o que ficou mais próximo de acontecer. Mas acabou dando Ceará e muito da garra, muito da luta, muito da vontade. Mas a gente não pode esquecer também a inteligência e a técnica. Porque no segundo gol isso ficou muito à mostra. O Richard pega a bola e sai com rapidez. O Saulo, em um toque, dá o passe para o Eric Pulga. E o Eric Pulga, também em um toque, já começa a ganhar do seu adversário à frente para seguir em busca do gol. E não dá para dizer que não teve inteligência, a velocidade do Richard, ele vê a condição de armar um contra-ataque, a do Saulo, de observar o posicionamento do Eric Pulga, o Eric ao colocar na frente, ganhar na velocidade do Auremir. O Auremir começou a fazer a falta até fora da área, mas terminou dentro da área porque o Eric não deixou, o Eric não se conformou com uma falta, foi até o final do lance para ser derrubado dentro da área. Então, a gente tem que dizer que houve também um pouco de técnica, um pouco de capacidade técnica dos atletas envolvidos nesse segundo gol do Ceará, embora tenha acontecido nos instantes finais da partida. Se eu acho que o Ceará tem que melhorar, tenho certeza que precisa melhorar. A posição que está na Série B nesse momento e o número de pontos está acima daquilo que, e eu acompanhei todos os jogos do Ceará, que eu acho que ele demonstrou até aqui na competição. Mas é Série B, e a Série B é assim. Muitas vezes os pontos são arrancados a fórceps. E o Ceará arrancou dessa forma esses 3 pontos, digamos os 2, né? Se tivesse sido empate, o Ceará ganharia só 1 ponto, 2 pontos a mais nessa vitória diante da equipe da Chapecoense. O técnico Wagner Mancini reconheceu o quanto essa vitória foi importante para as pretensões da sua equipe nessa Série B. Tem a dúvida que essa era uma vitória que nós tínhamos que buscar de qualquer maneira, até porque a gente só tem a Série B agora e seria importante a gente manter esses últimos 5 jogos sem derrota, o time subir na classificação, chegou a 5º lugar agora. E diante do que foi a partida também, né? O Ceará não começa o jogo bem, por 20 ou 25 minutos há um certo domínio da Chapecoense, até que a gente toma o gol e aí a gente muda o sistema e acaba melhorando na partida. Mas acho que mais importante do que tudo isso daí, de toda a história da partida, foi a reação de um time que não desistiu, que se entregou, que sabia que até o último momento poderia vencer a partida, e isso de certa forma traz uma energia muito grande, né? Porque você correr atrás para empatar e aí depois em alguns momentos até quase sofrendo o gol e no último lance do jogo sai um pênalti, você vai lá e vence a partida, é para servir como um divisor de águas realmente para que a nossa temporada aqui na Série B seja vitoriosa e que a gente atinja o nosso objetivo.
E vocês viram que o Aylon, né, saiu do primeiro para o segundo tempo e foi aquela pancada na cabeça, né? O Aylon, inclusive, foi para uma clínica, na verdade, para um hospital, né, fazer exames médicos, tudo ok com ele, não houve concussão. É por isso que não houve uma alteração a mais, né? Os clubes agora, quando o jogador sente uma concussão, tem direito a uma sexta alteração, são 5 em uma partida. A sexta viria com essa questão da concussão. Como o Ceará não tinha certeza e o clube precisa provar isso, o Ceará optou por não pedir essa sexta troca e fez bem porque não há uma concussão. E se houvesse uma concussão, o Aylon não poderia jogar pelos próximos jogos. Pelo menos o próximo jogo do Ceará ele ficaria fora, porque sendo concussão ele teria que ficar fora mesmo. E como a troca foi por concussão, ele tinha que ficar fora. Como o Ceará não tinha certeza, mandou para a clínica, né, pensando primeiro na saúde do jogador, mas não foi concussão, então o Aylon já estará disponível para sexta-feira, quando o Ceará enfrenta a equipe do Coritiba. O técnico Wagner Mancini falou sobre vários assuntos na coletiva depois do jogo. Eu quero destacar alguns para vocês, como, por exemplo, ele falou sobre a questão do Eric Pulga. E eu quero passar também a informação, porque foi passada a informação que o empresário do atleta estaria negociando com o Corinthians, mas o empresário é empresário de vários jogadores. E para o Ceará ele não passou nada em relação à proposta do Corinthians por Eric Pulga. Então, até o momento, não tem nada em relação a essa questão. É importante dizer que alguns torcedores vieram me dizer o seguinte, na verdade, um torcedor em particular veio me dizer isso e depois um outro estava perto e colaborou com ele. Do jeito que o Eric, que está falando do Eric do ano passado, saiu, o Eric Pulga está saindo, a situação é diferente, a situação é bem diferente, porque no caso do Eric, o contrato dele estava terminando, não tinha o que o Ceará fazer. No caso do Eric Pulga, ele tem e assinou há pouco tempo um contrato longo com o Ceará. Então há uma multa rescisória, o time não pode levar na hora que quiser, não é só assinar um pré-contrato, precisa pagar multa, precisa conversar com o Ceará, precisa fazer várias coisas, são necessárias várias situações. Então não é tão simples quanto no caso do Eric, é bom tirar isso da cabeça. Segundo, vai chegar a proposta, tenho dúvida, o Eric Pulga vem jogando muito bem, é óbvio que vai ter proposta para ele, mas aí cabe ao Ceará definir se vai ficar com o jogador ou não, se vale, se a questão financeira é necessária. E também quando terminar o ano é uma outra situação com o Ceará se aparelhando para um ano que vem, que pode ser mais um de Série B e pode ser um ano voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso é possível e voltando à Série A fica muito mais fácil do Eric Pulga ficar. Ele já disse que o Ceará é o time do coração dele, então que atleta, que ser humano não gostaria de jogar uma Série A de brasileiro por seu time do coração? Então tem essas questões que precisam ser levadas em consideração. O Mancini falou sobre uma questão que não foi eu que perguntei, mas eu iria perguntar isso para ele, foi antes da minha pergunta, então foi até bom porque eu soube sobre isso e pude fazer uma outra pergunta em relação ao Jonathan, né? A pergunta para ele foi sobre Jonathan e David de Ricardo. Eu achei que não devia perguntar sobre Jonathan só, porque ele já tinha respondido sobre isso. E ele falou que hoje são titulares, Jonathan e David Ricardo, e elogiou muito a postura dos dois atletas. Eu também venho percebendo essa maturidade que o Jonathan vem ganhando, um atleta de só 19 anos. Não quero retirar aqui o David Ricardo, mas o David tem mais tempo para ter essa maturidade, tem mais tempo para mostrar uma briga, uma condição momentânea de titularidade. Eu digo momentânea porque é assim mesmo no futebol, ninguém é titular certo num time de futebol, e se o seu time, e é o caso do Ceará, é o caso que o Ceará quer ser forte, não dá para ter jogadores absolutamente titulares, em algum momento vai haver mudança, vai haver a troca, mas o Jonathan é que me chama a atenção. É um cara de 19 anos, não foi fruto de um planejamento, tipo, 2023 a gente coloca ele no grupo, 2024 a gente começa a dar oportunidade no estadual, em jogos que não são tão importantes. Em alguns jogos da Copa não aconteceu isso com o Jonathan. Aconteceu o seguinte,
Tá faltando zagueiro, estamos precisando, quem que tem aí? Tem o Jonathan, vamos colocar. E ele foi lá e deu conta do recado. Nessa partida contra a Chapecoense, mais uma jogada ofensiva, ele conseguiu construir. É um bom jogador, tem bom passe, bom domínio de bola, inteligência, técnica e sabe atacar os espaços vazios. Isso é muito difícil em qualquer atleta de futebol. Imagina só num zagueiro que normalmente tem uma preocupação muito maior com o que vai acontecer lá atrás do que com o que ele pode construir lá na frente, e o Jonathan está fazendo isso. Gostei das palavras do Mancini. Óbvio que muita coisa que ele sabe, pensa, entende e talvez até opte por, no futuro, dar mais condição ao Jonathan. Ele vai guardar para ele, porque são coisas que, como ele falou na coletiva aqui, muito do que ele diz, muito do que ele faz, o adversário vê, o adversário enxerga e o adversário busca fechar, mas o Jonathan certamente é um jogador que chama atenção neste momento e que pode ajudar muito o Ceará nesse restante de temporada 2024. Foi instado a falar um pouco sobre o gramado. É coisa séria, viu, o gramado do Castelão. Continua com seus problemas. No gol que fica à esquerda, né, de quem está ali na parte de imprensa, de quem está nas especiais, de quem está na área premium, aquele gol da esquerda, ele voltou a ficar muito ruim. Eles têm uns tapetes de grama que eles devem colocar num outro local para que a grama seja cultivada. E aí, quando tem problema, eles colocam, né, esse tapete de grama. É por isso que, às vezes, o Castelão pede 2 jogos sem jogar aqui, que é para fixação do gramado. Vocês sabem que aconteceu isso com o Ceará e com Fortaleza ano passado, aconteceu de novo esse ano. E é para colocar exatamente esses quadriláteros lá, essas espécies de tapetes de grama, para que eles possam fixar, enraizar. Já foi, viu? O da esquerda já foi. Ele já está ruim de novo, já é um local complicado, até para o goleiro bater tiro de meta, para ele andar ali, atrapalha, não é legal. E eu não sei como é que vai ser o Castelão. Nós estamos em maio, vou dizer junho, estamos bem pertinho de junho. Aí vamos chegar nos 6 meses do ano com campeonatos que, no caso da Série B, vai até o final de novembro, e na Série A vai até o começo de dezembro. Vai ser complicado com essa forma como está o Castelão. Tenho certeza, já estou dizendo hoje, que novamente vai ter reunião, novamente vão pedir para que Ceará e Fortaleza joguem algumas partidas aqui fora do Castelão. A minha pergunta para o Mancini foi mais relacionada a se o time deu a resposta que ele esperava. Quem assistiu à coletiva anterior do Mancini, ele disse que o time precisava dar uma resposta imediata, já no jogo contra a Chapecoense, porque tem a questão anímica. Você perde uma partida que te dá uma eliminação, foi o caso do jogo contra o CRB. E aí na partida seguinte, na Série B, onde você vem avançando, está numa colocação intermediária, mas numa colocação que você pode pensar, pode sonhar com G4, e aí você perde ou empata em casa, vai ficar mais distante. O Mancini estava certo, a equipe precisava dar essa resposta. E eu perguntei para ele se deu essa resposta, não só dentro de campo, aliás, não só no resultado, mas dentro de campo com o futebol, não só com a vitória em si, os 2-1, mas com o que a equipe mostrou para ele em campo. E ele falou sobre essa situação um pouco antes. Eu vou deixar que vocês vejam a resposta toda. Ele falou sobre o Ramon, porque já é o segundo jogo consecutivo que o Ramon está no banco. Então eu fiquei numa dúvida, o Ramon tem problemas físicos? O Ramon, a opção do treinador, perdeu a titularidade? O Mancini fala sobre essas duas questões. Na verdade, a opção em não jogar com o Ramon foi diante do CRB, porque nós queríamos fazer uma marcação alta, sem sobra atrás, até para que a gente estrangulasse um pouco o CRB e tivesse benefícios com isso, fazendo com que a bola ficasse perto da área do CRB. E para isso eu abri mão do Ramon, porque eu queria 2 jogadores rápidos dos lados, porque eles tinham Léo Pereira de um lado, Labandeira do outro. Então a minha opção foi exatamente essa, já que o Jean tinha feito um jogo muito bom lá diante do Operário, e hoje eu acabei mantendo. Não tem nada
Nada além disso, é um atleta que pode aparecer a qualquer momento, até porque é um dos líderes, é sempre o capitão do time, mas momentaneamente, até pelas atuações de David e de Jonathan, ele acabou ficando de fora esses últimos jogos. E a outra resposta é muito importante quando você vê maturidade na sua equipe. Às vezes a gente busca maturidade no plano tático, às vezes a gente busca maturidade dentro de uma partida onde as coisas não estão acontecendo, e quando isso acontece e você tem o seu torcedor vaiando e cobrando e querendo o jogo rápido, é aí que você precisa ter um time maduro, cascudo, para entender que aquela visão do torcedor é uma visão de quem está fora de campo e que ela é muito detalhada. O torcedor que está acima na arquibancada, ele está vendo o espaço. O jogador, muitas vezes, ele está no mesmo plano, e estando no mesmo plano, ele com certeza tem muita dificuldade para fazer a bola chegar onde o torcedor está vendo. Então é por isso que, normalmente, quando as equipes estão sendo cobradas, elas têm, num determinado momento do jogo, maior dificuldade para reverter, né? Felizmente, a gente empatou no primeiro tempo, o que fez com que o torcedor também no segundo tempo jogasse mais com a gente, e a gente acabou buscando o resultado no último lance da partida. Acho que isso também, de certa forma, vai ser um ingrediente importante para o jogo de sexta-feira, porque o torcedor saiu satisfeito do estádio, não só porque ele viu que o time se entregou ao máximo, como ele buscou a vitória, subiu na classificação, e isso é um ingrediente importante para o torcedor ter uma boa semana, né? Então eu acho que isso tudo faz parte de um jogo de futebol, porque o emocional está muito envolvido, mas é importante que a sua equipe saiba administrar esses momentos, e que, logicamente, que sempre que puder reverter o resultado, é um ganho enorme na relação time-torcida. Então, o Mancini está dizendo que espera o torcedor apoiando mais na sexta-feira. Também espero, embora a gente tenha que levar em consideração que é uma sexta-feira, não é um sábado, não é um domingo. Não é um dia tão propício assim para o futebol, mas o Ceará joga na sexta-feira. Pode não ter um excelente público, não acho que terá, nem teria como ter, mas certamente quem estiver aqui vai estar apoiando a equipe, porque vai saber que esse time vai se entregar até o último minuto e pode conseguir o resultado. Já fez isso contra a Chapecoense até no último minuto de jogo. Então, acho que nisso é interessante ele chamar esse apoio do torcedor. O Mancini falou sobre uma questão que eu achei muito interessante, não tem a ver sobre o Ceará em si, foi sobre a sua relação com a Chapecoense. Quem não lembra, na época em que houve o acidente trágico dos atletas da Chape, o Mancini foi o técnico que aceitou o desafio de ajudar na reconstrução daquela equipe ainda ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Mancini falou sobre esse momento, essa situação dele lá, e o quanto ele ficou com uma parte do coração dele na cidade, entendendo o que aquele povo sofreu e o quanto era importante aquele renascimento, aquele momento vivido pela Chapecoense naquele instante. Então, o Mancini falou também sobre essa situação, sobre essa questão. E agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho. O Ceará volta a jogar na sexta-feira contra a equipe do Coritiba. E eu queria fazer uma rápida análise aqui com vocês dos atletas que hoje estiveram em campo, porque, é claro, eu vou analisar de uma forma, vocês têm um ponto de vista de vocês, que obviamente deve ser diferente do meu ponto de vista, e tem que ser mesmo. A gente precisa ter avaliações diferentes, cada um pensa de uma forma, e isso faz parte da vida. Richard, acho que foi bem no jogo. Estão falando muito do Richard rebater, mas há alguns tipos de bolas que você é obrigado a rebater. Acho que o Richard é muito rápido, inclusive em algumas bolas que ele rebate, e na segunda bola ele já está lá para fazer a defesa. Não é um super goleiro para disputar a vaga na seleção brasileira,
mas é um bom goleiro e vive uma das melhores fases, se não a melhor fase dele aqui no Ceará. Rafael Ramos, para mim, fez a melhor partida dele pelo Ceará até aqui. Nada demais, nada que afete, por exemplo, a titularidade do Rai Ramos, que estava suspenso e volta no próximo jogo, mas o torcedor começa a poder pensar que o Ceará tem um lateral direito em condição de jogar quando o Rai não tiver e se melhorar um pouco até para fazer sombra, para brigar com o Rai. O Rafael mostrou nos cruzamentos que pode até ser melhor em alguma coisa do que o Rai Ramos, que nesse caso, cruzar a bola, foram vários cruzamentos bons, ele errou alguns, mas depois quando começou a acertar, foram vários cruzamentos interessantes contra a área da equipe da Chapecoense. Em Jonathan, crescendo a cada dia, o jovem garoto cada vez jogando mais. Jean Irmer, acho que encontrou um espaço interessante ali na zaga. Não é um jogador com uma técnica incrivelmente apurada, mas ele não é só um cara para bater ou para marcar. Ele tem a sua técnica também e entendo que pode ajudar. E eu também entendi a opção do Mancini por ele, ao invés do Richardson, por exemplo, que acho que nunca jogou uma partida ruim nessa temporada 2024, mas a estatura do Jean Irmer faz a diferença, é por isso que ele vem jogando, mas não é um jogador desprovido totalmente de técnica. Não podemos esperar dele a técnica de um Lourenço, por exemplo, mas podemos esperar dele a qualidade de jogo para não cometer erros terríveis na saída de bola. Pode cometer um ou outro, mas não é do feitio dele. É um jogador que também, com o passar dos jogos, está crescendo de produção e ele tem algo que o torcedor do Ceará gosta muito, que é essa vontade, essa garra, essa luta, esse não desistir. David Ricardo, acho que tem altos e baixos, mas vive um bom momento na equipe do Ceará. É um jogador eclético, atua como zagueiro, mas muitas vezes vira o lateral, vira o ponta, vai ao campo de ataque. Acho que pela juventude o David ainda está se encontrando para ter aquela maturidade para cometer menos erros, porque de repente, como aconteceu no final do jogo, ele toca uma bola errada, entrega uma bola para o adversário. Em todo caso, acredito que o David Ricardo tem tido um crescimento, uma melhora. Ainda falta algumas coisinhas para a maturidade daquele jogador que vai poder dizer, olha, eu sou o dono de uma das posições da zaga, os outros que disputem as outras. Ele tem capacidade para isso, mas ainda não chegou lá. Paulo Vitor na lateral esquerda, jogou hoje porque o Matheus teve um edema na coxa e por isso acabou ficando fora da partida. Acho que já fez uma partida melhor do que a última apresentação dele pelo Ceará. Ainda não está como nos seus melhores momentos em 2023, mas fez uma partida regular. Meio campo, De Luca, percebo que na técnica é difícil superar ele ali no meio campo, um bom passe, inteligência de jogo, consegue achar espaços, como num contra-ataque que ele bota a bola para o Eric Puga com maestria, assim, com muita qualidade, depois o Puga faz uma boa jogada para sofrer uma falta. Acredito que também é um jogador que precisa de mais jogos para alcançar o seu melhor momento técnico, mas aprovado. É um atleta que pode ajudar o Ceará, que vai ajudar o Ceará nessa temporada. O Lourenço, um dos melhores jogadores do Ceará desde o início da temporada, ele parece não ter pulmão para jogar uma partida inteira, mas era um cara que está em todos os lugares. E o que me chama mais atenção é a boa técnica, né? A boa técnica de um cara que consegue uma matada num lance que parecia difícil dele segurar a bola, de um jogador que na hora certa sabe fazer um drible para continuar, dar sequência a uma jogada. Então foi mais uma boa partida do Lourenço com a camisa do Ceará. No setor de frente, vamos aqui para os titulares, Ailon, Eric Puga e Facundo Barceló. Acho que o Ailon está devendo, não tem feito boas partidas com a equipe do Ceará e talvez ele não tenha encontrado nesse sistema que o Mancini utiliza o seu espaço.
é meio complicado, porque o Ailon sempre foi ou centroavante ou ponta esquerda nos times em que jogava mais no ataque pela esquerda. Ele está tentando fazer isso no ataque pela direita. Nunca é um jogador que falha totalmente ou que vai muito mal, mas é um jogador que tem mais para dar e que ainda está achando o espaço, sabendo que na ponta esquerda tem um titular que não vai perder a posição, que é o Eric Pulga. O Eric Pulga, não que tenha voltado aos seus grandes momentos na temporada com o Ceará, mas sempre que recebeu a bola deu muito trabalho ao ataque adversário. Eu acho que esse é o grande trabalho do Eric Pulga nas partidas. Dar trabalho, dar assistência e, quando tiver a oportunidade, marcar os gols. Acho que o gol vai dar, na hora que vier, e vai vir logo pelo que ele está jogando, a tranquilidade dele voltar de cara com o goleiro, não errar em chances assim claríssimas, como perdeu diante do Operário, como perdeu diante do CRB. O Pulga já fez uma partida melhor diante da Chapecoense. O Ceará venceu o jogo muito por causa do Eric Pulga, da velocidade dele no final da partida, não tem cansaço com ele, e ele acabou sofrendo o pênalti. E o Facundo Barceló, um cara que, se chegar uma bola para ele vai levar dificuldade ao gol adversário. E para ele não tem bola perdida. O gol foi assim, tinham dois jogadores da Chapecoense muito mais próximos de tirar aquela bola. Barceló veio de trás e mandou a bola para o gol. Então, se ele tiver a oportunidade, certamente ele vai fazer o gol. Ele é um centroavante que já mostrou que na área ele leva, sim, perigo aos adversários. Vamos aos caras que entraram. Vou começar aqui pela ordem que está o banco de reservas. O Mugni, para mim, regular, não fez uma grande partida, não tem feito grandes partidas no Ceará, só que ele, nos últimos jogos que tem entrado, tem cometido menos erros. E eu acho isso bem importante para um jogador e para o clube que ele defende. Então, acho que o Mugni está no caminho de poder doar ao clube toda a condição técnica que ele tem. O Richardson entrou mais uma vez bem, além da questão da marcação, da velocidade de marcação que ele sempre demonstrou. Ele está com o Mancini tendo aquela condição de ser, muitas vezes, o primeiro cara a fazer a bola chegar ao campo de ataque, e ele tem feito isso bem. Mesmo num jogo fechado, num jogo truncado, como foi quando ele entrou com a Chapecoense fechada, porque não queria tomar o segundo gol, ele não errou passes, sempre inteligente, ótimas coberturas, sempre repondo o Ceará no campo de ataque. Tem pouca minutagem e eu acho que só não está jogando porque entre ele e Jean Irmer, a estatura do Jean Irmer está fazendo com que o Mancini o escale como titular. Aqui, Saulo Mineiro, né? Estou aqui pelos jogadores que entraram, na ordem aqui que eles estão no banco de reservas. Então, o Saulo Mineiro, muita briga, muita luta, isso nunca falta para ele. Como eu já disse, um cara de identificação forte com essa camisa do Ceará. Embora não tenha jogado tanto tempo assim, ele tem uma história com o clube, uma identificação com o clube. Acredito que, mais uma vez, ele fez uma partida dessas em que a vontade não faltou, mas ele precisa pensar um pouco mais porque ele tem boa técnica. Ele é um cara inteligente. Quando ele usou a técnica para passar a bola para o Pulga, o Ceará foi lá e teve o pênalti. E aí ele usou a boa técnica para fazer o gol de pênalti. Então ele precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Se ele tiver um pouco mais disso, ele vai dar um pouco mais daquilo que ele tem de condição técnica para a equipe do Ceará. E o Guilherme Castilho entrou, acho que não acrescentou tanto assim, mas é sempre um cara perigoso quando usa a bola parada, quando bate muito bem na bola. E entendo que é um jogador que tem inteligência para ajudar a equipe do Ceará em alguns momentos. A força, a vontade também, ele só precisa saber os momentos certos, né? O momento certo para um remate, o momento certo para um passe. É um jogador que não é mais um garoto, mas precisa atingir essa maturidade de saber o que fazer a cada momento e o que não fazer, que é o seu principal problema do Guilherme Castilho, mas não aconteceu tanto nessa partida. A minutagem dele foi pequena e ele ajudou, embora pouco, por conta do tempo que esteve em campo, a equipe do Ceará nessa vitória. Facundo Castro tem feito
partidas mais regulares na equipe do Ceará. Nada demais, nada que diga, o Facundo Castro, agora vamos brigar, vamos colocá-lo para brigar aqui pela titularidade. Mas é um jogador que, quando entra, não está atrapalhando a equipe, não está cometendo muitos erros que ele cometeu no início da temporada. Acho que vem melhorando desde o dia lá que eu disse que ele fez a estreia dele. Ele começou a dar uma parcela maior de colaboração para os bons momentos do Ceará nessa temporada 2024. Vitória contra a Chapecoense. Eu deixo vocês com os gols e esperamos que o Ceará possa ter mais tranquilidade para, além das vitórias, jogar um futebol melhor nas próximas partidas dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, aí, né? Ceará voltando a campo, vai jogar diante da equipe do Coritiba, pela colocação em que está, que se tiver um pouco de sorte com os resultados também da próxima rodada, que é a 8ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro, pode até brigar por uma vaga no G4, entre os 4 primeiros desta Série B. Amigo, amiga, nosso pedido, nossa convocação, deixe o seu like e também se inscreva no canal, é muito bom e muito importante contar com todos vocês. Os gols, o Ceará venceu a Chapecoense 2-1. O Ceará está mais próximo do G4 dessa Série B do Campeonato Brasileiro e o Ceará já conseguiu a sua 3ª vitória na competição. A gente se encontra no Futebolês todo dia às 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM 101,7 e com transmissão também no YouTube, e no Futebolês da TV Jangadeiro todos os dias 7h15 da noite, para que você possa acompanhar toda a repercussão do futebol cearense, repercussão inclusive dessa vitória do Ceará sobre a equipe da Chapecoense. Nos encontramos também nas redes sociais do Futebolês e nos vídeos por aqui a gente também se vê. Valeu, galera. Até o próximo.